Já vou começar com um tema que é muito quente, que é a guerra da Ucrânia. O que é que acontece na Ucrânia? Quem ali, se dá para dar uma opinião de quem está certo, quem está errado e quais os reflexos que a gente tem aqui no Brasil referente Muito à bem, eu guerra. vou, eu vou tentar ser Objetivo, breve, né? que a gente tem Embora outros temas. eu não tenha o talento da brevidade. Franklin, ali, a situação ela é a seguinte: quando a União Soviética existiu, entre 1923 e 1991, a Ucrânia fez parte, portanto, da União Soviética, que era um país composto por 15 repúblicas. Outros países do leste europeu, como por exemplo Polônia, a antiga Tchecoslováquia, que em 93 se dividiu entre a República Tcheca e a República Eslovaca, a antiga Iugoslávia, todos esses países faziam parte, portanto, de um cinturão de proteção política, proteção territorial, Um econômica ajudava o outro. e ideológica para a União Soviética, né? É tanto que em 1948, o então primeiro-ministro da Inglaterra na época, Winston Churchill, ele chegou a usar uma expressão que hoje povoa livros de história e geografia do Brasil e do mundo inteiro. Quando ele se referia ao poder da União Soviética sobre aquela parte da Europa e do mundo, ele usou, Saulo, a expressão cortina de ferro. A partir de agora, na Europa, existe uma cortina de ferro. A principal representação, a materialização dessa cortina de ferro seria o Muro de Berlim, construído em 1961 para tentar impedir o fluxo migratório de alemães do lado oriental para o lado ocidental. A economia capitalista da Europa e da Alemanha, com apoio dos Estados Unidos através de um plano chamado Plano Marshall, crescia muito mais rapidamente do que a economia do lado oriental da Alemanha, do lado oriental de Berlim e do lado oriental da Europa, que estava sob o poder da União Soviética. Então, do lado ocidental, surgiam muito mais empregos do que no lado oriental. Então, naturalmente, parte da população da Alemanha começa a fluir do lado oriental para o lado ocidental. Vendo nisso uma desmoralização, a União Soviética e a Alemanha Oriental resolvem, portanto, criar uma barreira, constrói o muro. O Muro de Berlim vai ser, então, a mais importante simbologia dessa cortina de ferro e dessa própria bipolarização mundial entre o capitalismo e o socialismo. O detalhe é que a União Soviética vai ser extinta em 1991. Várias razões contribuem para isso. A falência econômica, né? Quem, por exemplo, acompanha o desenvolvimento da economia capitalista, da economia socialista, vê, por exemplo, que essas economias elas financiavam programas, principalmente na área tecnológica, né? Corrida armamentista, corrida aeroespacial. E na década de 50, os soviéticos largam na frente na corrida espacial, que tem um alcance propagandista muito forte. Naquele momento era mostrar, por exemplo, que a tecnologia socialista era superior à tecnologia capitalista. Então, nos anos 50, os soviéticos saem na frente. Eles colocam o primeiro satélite na órbita da Terra, o Sputnik 1, colocam o primeiro ser vivo na órbita da Terra, que é uma cadelinha chamada Laika, realizam o primeiro voo tripulado na órbita da Terra com um astronauta chamado Yuri Gagarin. Só que nos anos 60, Frank, essa década ela é dominada pelos Estados Unidos. Por quê? Porque já nos anos 60, Saulo, a economia socialista dava claros sinais de cansaço. Ela não conseguia, portanto, competir com a economia capitalista. Os socialistas, eles aboliram da sua economia aquilo que nós chamamos de mecanismos de mercado. Livre iniciativa privada, livre concorrência, que são motores de economia. Sem isso, a economia ela não consegue avançar. E some a isso regimes ditatoriais que reprimiam liberdades individuais e coletivas. E, portanto, você tem aí a tempestade perfeita. E aí todo o processo de repressão ele gera resistências, né? Nós vamos ter, então, ao longo do tempo, uma série de tentativas de reformulação dentro do socialismo, modelo socialista. A primeira em 1958, na Hungria, chamada então de insurreição húngara. Outra em 68, na antiga Tchecoslováquia, chamada então de Primavera de Praga. Tivemos outra em 1980, com a Polônia e um sindicato que se rebela contra o governo polonês. O Sindicato de Solidariedade consegue realizar uma greve que paralisa a Polônia, né? E na década de 80, nós temos alguns acontecimentos que também vão contribuir para a falência do socialismo. Eu citaria dois aqui como sendo os mais importantes. Primeiro, a explosão do reator número 4 da usina Chernobyl, em 26 de abril de 1986. Ali escancara de vez a falência econômica do socialismo, né? Uma vez que o país precisava de energia, eles não tinham dinheiro para construir os reatores. Mesmo assim, insistiram em construir 9 reatores e eles negligenciaram regras importantes de segurança, usaram materiais de má qualidade. Some a isso incompetência humana e você consegue ter o maior desastre nuclear da história, né? 1989, a derrubada do Muro de Berlim. Eu não gosto do termo queda, porque
pode gerar a ideia, Saulo, de que o muro se deteriorou e desmoronou. Não é assim, ele foi derrubado. E foi derrubado por iniciativa dos alemães orientais, que buscavam maior liberdade e participação na vida política, buscavam, então, condições de vida economicamente compatíveis com os alemães do lado ocidental. E 1990 começa com a reunificação da Alemanha. Em 91, há uma tentativa de golpe de Estado na União Soviética para tirar do poder Gorbachev. Gorbachev vai ser o mais jovem e o último presidente da União Soviética e também o único, Saulo, que não vem de uma carreira militar, ele era acadêmico, ele era professor universitário e tentou realizar reformas importantes na União Soviética. Uma no campo econômico, que ele chamou de perestroika, que significa restauração, outra no campo político, que ele chamou de glasnost, que significa transparência. Enfim, adotar no país mecanismos democráticos e mecanismos que pudessem, então, fazer com que a economia soviética tivesse mecanismos de mercado e ela saísse, portanto, daquela situação de atraso na qual se encontrava. Iniciou-se, então, na União Soviética um conflito entre conservadores e reformistas, que eram apoiadores de Gorbachev. Nesse conflito, Gorbachev, em 1991, nesse golpe de Estado, ele foi preso pela sua própria guarda pessoal. Quando, então, a Ucrânia fazia parte da União Soviética, ele ficou preso na Crimeia. O povo da União Soviética não respeitou a tentativa de golpe, as pessoas saíram às ruas, e o cargo de presidente da União Soviética estava vago naquele momento. Resultado, o presidente da Rússia, um homem chamado Boris Yeltsin, ele vendo que o cargo de presidente da União Soviética está vago, ele declara a Rússia um país independente. Em questão de horas, as outras repúblicas também se proclamam independentes. Gorbachev vai ser solto, mas quando ele é solto, ele não é mais presidente, porque o país não mais existe. A partir dali, o socialismo, ele não só entra em falência, mas as antigas economias socialistas entram em transição para o capitalismo. Isso vai acontecer com a Rússia, com todas as outras repúblicas que compuseram a União Soviética, entre eles a Ucrânia, né? E vamos passar pela década de 90, vamos chegar aos anos 2000, e mais precisamente em 1º de maio de 2004, de uma só vez, 10 países vão compor a União Europeia. Chipre, Malta, Eslovênia, Eslováquia, República Tcheca, Estônia, Letônia, Lituânia. Desses 10, 8 viveram experiências socialistas. E eles aderem de uma só vez à União Europeia e à OTAN. Que não tem nada de socialismo. Aderido de uma só vez à União Europeia e à OTAN, que é a organização militar criada pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Naquele momento, um golpe dentro da Rússia. Naquele momento, Frank, é a tentativa de não mais, em hipótese alguma, ser vinculado à Rússia ou libertar-se da influência da Rússia. Aí vem a pergunta, Saulo, e por que é que a Rússia não interveio militarmente naquele momento, em 2004, já que esses países faziam parte da sua área de influência e migraram para a União Europeia e para a OTAN? Porque não tinha dinheiro. Não tinha força, né? Não tinha força econômica para sustentar, por exemplo, a intervenção militar. A Rússia é hoje, Franklin, a terceira maior economia exportadora de petróleo do mundo. E é o maior exportador mundial de gás. 40% do gás que a União Europeia consome sai, portanto, da Rússia. O país conseguiu se recuperar economicamente. O país conseguiu se recuperar economicamente. Conseguiu também se recuperar militarmente. E aí vem, em 2008, a sua primeira demonstração de força. A Geórgia, que também fez parte da União Soviética, recebeu também um convite da União Europeia e da OTAN para migrar para a União Europeia e a OTAN. A Rússia interveio sobre a Geórgia e essa intervenção ela começou no dia 8 de agosto de 2008. Exatamente no dia em que se iniciava a abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim, na China. Então foi que Putin imaginou. O mundo está voltado para os Jogos Olímpicos, eu vou invadir aqui e isso vai passar despercebido. Pois bem, foram 8 dias de combate até que o governo georgiano desistiu da ideia de ir para a União Europeia e para a OTAN. Em 2012, a Ucrânia recebeu o mesmo convite. Só que aí a situação é mais complexa. Por quê? Porque a Ucrânia é um país territorialmente bem maior do que a Geórgia. E a Ucrânia é um país estrategicamente de muita importância, porque a Ucrânia é um país banhado pelo Mar Negro. E o Mar Negro tem importantes reservas de petróleo e gás. Sem falar no fato de que a população ucraniana ela se divide particularmente em 2 grupos.
No lado oeste, ucranianos de origem ucraniana e no lado leste, ucranianos de origem russa. Na época, em 2012, que a Ucrânia recebeu esse convite, o presidente da Ucrânia era um ucraniano de origem russa. Ele rejeitou o convite da União Europeia e da OTAN e disse, não, meu interesse é continuar vinculado à Rússia. No lado ocidental da Ucrânia, parte da população sai em protesto contra a decisão dele, porque essa população ela quer se vincular à União Europeia e à OTAN. No lado oriental, as pessoas saem às ruas e em apoio ao presidente porque são ucranianos de origem russa. O presidente reprime, Saulo, violentamente os ucranianos de origem ucraniana. Em 8 dias de protesto, morrem 5 pessoas. A pressão interna e externa é muito forte, ele não suporta, foge para a Rússia. A Ucrânia vai ter novas eleições. O parlamento ucraniano, nesse período, nesse momento, é formado majoritariamente por ucranianos de origem ucraniana. Eles não apenas elegem um novo presidente ucraniano de origem ucraniana, como eles aprovam a resolução que leva a Ucrânia para a União Europeia e a OTAN. Pronto. Agora a Ucrânia vai para a União Europeia e a OTAN. Foi o que a Rússia fez. Sabendo que a porção centro-leste da Ucrânia é majoritariamente formada por ucranianos de origem ucraniana, Putin incentiva, nessa porção leste do país, a formação de milícias separatistas. Ele entrega dinheiro e armas para essas milícias. Começa então a guerra civil na Ucrânia entre as tropas ucranianas e as milícias separatistas. Até aí, uma parte do mundo só assiste, a União Europeia e os Estados Unidos estudam algumas penalidades a serem aplicadas à Rússia, só que a situação complica de vez quando um avião com 383 pessoas a bordo, Saulo, sai de Amsterdã, na Holanda. Esse avião ele vai para Kuala Lumpur, na Malásia, e de lá vai para Melbourne, na Austrália. Esse avião ele foi abatido quando sobrevoava o território ucraniano. 383 mortos. Um avião civil foi abatido. Nem foi preciso um trabalho de perícia tão aprofundado, e você é especialista nesse assunto, né, como policial civil. Nem foi preciso uma perícia tão aprofundada para saber que o míssil que atingiu o avião, só quem fabrica aquele míssil, a Rússia. Pronto, a partir dali, a situação complicou de vez. Inicia-se na ONU a criação de uma série de tentativas de punição à Rússia. Mas isso não vai acontecer porque o Conselho de Segurança da ONU ela tem 5 países efetivos. Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China. Qualquer punição contra um país só pode ser de fato aplicada se os 5 forem favoráveis. A Rússia não vai votar contra ela mesma e a Rússia tem apoio da China. Não consegue, então, nenhuma punição contra a Rússia. Quem é que vai intervir aí? Alguma ideia de quem vai intervir? A FIFA. Franklin, Saulo, há 193 países no mundo filiados à ONU. Há 211 países no mundo filiados à FIFA. Hoje, politicamente falando, a FIFA tem mais poder que a ONU. E aí, na época, o presidente da FIFA, Josep Blatter, liga para Vladimir Putin e diz a ele: ei, jogador, não vai ter mais Copa aí não. Isso já é 2014. A Copa do Mundo está para começar no Brasil. E ele diz: ó, jogador, não vai ter mais Copa do Mundo aí não. Mas por que não vai? Vocês armaram milícias no leste da Ucrânia e eles estão derrubando aviões. Não há segurança para ir para aí. Não há segurança. A Copa vai ser na Inglaterra, que é um dos países mais seguros do mundo, e está lá também a melhor estrutura de estádio de futebol do mundo. Até ali, a Rússia, Saulo, já tinha investido perto de 100 bilhões de reais para realizar essa Copa. Seria um arranhão, talvez irrecuperável, na imagem da Rússia e de Vladimir Putin não realizar essa Copa. Foi o que ele fez. Chama os chefes das milícias, recolhe as armas e diz para todo mundo se aquieta. Há um cessar-fogo. O fato de não ter conflito não significa dizer que não tem guerra, que haja paz, né? Só que aí passa a Copa da Rússia. Em 2019, a Ucrânia vai ter novas eleições e vence Zelensky, o atual presidente da Ucrânia. Zelensky é eleito com o discurso de levar a Ucrânia para a União Europeia e para a OTAN. E aí vocês podem começar a imaginar, mas por que é que a União Europeia e a OTAN querem tanto a Ucrânia? Por que que tentaram a Geórgia? Porque a tentativa é exatamente diminuir o poder de influência da União da Rússia.
é avançar por territórios que historicamente estão sob o poder da Rússia, e o Mar Negro, em especial, ele é muito importante economicamente. O Mar Negro, para aquela região, Frank, é a única rota de passagem para o Mar Mediterrâneo. E se você chega ao Mediterrâneo, você chega ao norte da África, você chega ao oeste da Ásia, você chega então ao sul da Europa. E quando você passa de Gibraltar, entre Marrocos e Espanha, você chega ao Atlântico. Chegou ao Atlântico, você tem a América, você tem o restante da Europa Ocidental. Sem falar com, eu disse agora há pouco, o Mar Negro é uma área muito rica em petróleo e gás. Se a Ucrânia vai para a União Europeia e para a OTAN, Frank, as empresas de petróleo e gás da União Europeia e dos Estados Unidos vão para onde, Saulo? Para o Mar Negro. Vão, portanto, entrar em concorrência com as empresas russas. A Rússia é fornecedor de 40% do gás natural que a União Europeia consome. Grande parte desses gasodutos passam por onde? Pela Ucrânia. Se a Ucrânia for para a União Europeia e para a OTAN, esses gasodutos ficam sob controle da União Europeia e dos Estados Unidos. E a Rússia não vai entregar isso. Não vai entregar. E aí Zelensky é eleito com o discurso de levar a Ucrânia para a União Europeia e para a OTAN. E era a hora de alguém com juízo chegar para ele e perguntar: amigo, você aguenta do outro lado? Tem condições de você competir com o outro? Uma vez o aluno perguntou: professor, qual é a proporção? Eu disse: rapaz, ali é mais ou menos um pinte para entrar no cacete com um Rottweiler ou com um pitbull. E aí Zelensky imaginou, por exemplo, que levaria essa proposta adiante e que ele teria apoio militar dos Estados Unidos e da União Europeia. Algo que não se confirmou, que não aconteceu. Ao mesmo tempo, Putin percebeu também que as milícias separatistas deram errado. Porque não conseguiram o objetivo de dividir a Ucrânia territorialmente e manter, portanto, uma área de influência da Rússia naquela localidade. E foi caro do ponto de vista financeiro. Então, diante disso, o que é que Putin, portanto, vai fazer? Vai invadir. Vai invadir. Me perguntaram: Marcelinho, essa guerra vai durar quanto tempo? Enquanto o dinheiro durar. A estimativa de que Putin armazenou, de que ele juntou algo próximo a 840 bilhões de dólares. Só para essa guerra. Só para essa guerra. Então ele tem aí E por que recursos. os outros estados não intervêm? Por que os outros estados não intervêm? Vamos lá. Primeiro porque uma intervenção militar, numa hora dessa, não seria apenas uma intervenção contra a Rússia, o que por si só já seria algo extremamente temerário. Imagine que nós estamos aí falando com um país que é uma potência, não só militar, mas é uma superpotência nuclear. A estimativa, Saulo e Franklin, é de que somente a Rússia tenha sob seu poder 6.500 bombas nucleares. Cada uma delas com 45 megatons. Cada uma delas com 45 megatons. Para que vocês tenham uma ideia do que isso significa, as bombas que explodiram nos dias 6 e 9 de agosto de 45 em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, elas tinham 1 megaton. Ih, rapaz. Tinha 1 megaton. É comparar um disquete com Você tá com um o colete aí? Outro detalhe. HD SSD. Outro Você tá detalhe. com o seu colete aí, Frank? Outro detalhe. Viu, Saulo e Fred? Num momento como esse, ninguém invade ou tenta, portanto, uma manobra militar como essa sem ter legitimidade e apoio de outros países. Então, uma intervenção contra a Rússia seria uma intervenção hoje contra a China, contra a Coreia do Norte, que é outra potência nuclear, a China, que é outra potência nuclear e que é a economia mais influente do mundo na atualidade, e o Irã. Então, se você arrasta o Irã para uma guerra dessa, Frank, você é capaz, por exemplo, de suscitar um conflito envolvendo o mundo islâmico. Então, o custo militar, o custo financeiro de algo desse tipo já foi calculado, né? Um conflito como esse, por exemplo, em aproximadamente um ano, custaria algo próximo a 4 trilhões de dólares. Né? Com um saldo médio em um ano de combate de aproximadamente 350 mil mortos. Então, as grandes potências mundiais elas não estão dispostas a comprar algo desse tipo. Né? O custo financeiro, o custo humanitário. Né? E a Ucrânia se sustenta até quando? Bem, a Ucrânia não tem se sustentado, né? Não tem sustentado. As mais importantes cidades da Ucrânia, né, principalmente da parte leste do país, eu aqui eu cito particularmente duas, né, Mariupol e Donetsk,
Elas já estão completamente destruídas e já estão sob poder da Rússia. Agora, o ponto mais importante, o símbolo maior disso, é uma localidade chamada Crimeia, que fica no sul da Ucrânia e que é banhado diretamente pelo Mar Negro. Né? A Crimeia, o parlamento da Crimeia é uma região autônoma. A Crimeia tinha parlamento, tinha governo próprio, só que subordinada ao governo ucraniano. A Crimeia aprovou uma resolução que desanexa a Crimeia da Ucrânia e leva a Crimeia para a Rússia. Leva a Crimeia para a Rússia. Então tem uma simbologia muito forte nesse sentido também. Muito forte. E já são hoje, pelo menos em dados oficiais, estamos aí falando em algo próximo a 10 mil mortos. 96% desses mortos são ucranianos. E estamos falando já em quase 3 milhões de refugiados. Então, resumindo, talvez a medida mais inteligente fosse o presidente da Ucrânia dizer, paz, beleza. Não é só isso, né? É ter, por exemplo... Só para interromper, porque as grandes potências não vão entrar. Não vão. Já está A claro. Ucrânia não tem força para derrubar, para enfrentar. É só questão de então é ego. só questão de quantos soldados vão morrer de cada É lado. o que acontece, né? Por exemplo, se a Ucrânia, nesse momento, se render, o temor maior é do Zelensky, né? De ser preso e de ser morto. Enquanto isso, os ser neguinhos morto. vão morrendo no lugar dele, né? E de ser morto. Né? Então isso E justifica. a repercussão, Franklin, que isso tem No Brasil, no caso. para o Brasil, por exemplo, é algo devastador. Porque nós temos no Brasil um país do tamanho de um continente e nós temos um país que é relativamente autossuficiente em petróleo. Por que relativamente e não plenamente autossuficiente? Porque nós exploramos diariamente, Saulo, mais petróleo do que consumimos, é verdade. Mas nós só temos 13 refinarias. 13 refinarias. Para um país do tamanho do continente, a 10ª maior economia do mundo, né? Mais de 210 milhões de habitantes, e nós refinamos 56% do nosso petróleo. Nós somos obrigados a vender 44% do nosso petróleo, chamado então de petróleo cru ou petróleo bruto. Esse petróleo cru ou bruto ele é uma commodity. O que a gente chama de commodity? É uma matéria-prima. Então o preço desse petróleo, bem baixinho. Nós somos obrigados a comprar 44% do petróleo já refinado, que custa 3,5 vezes mais caro do que esse petróleo bruto que a gente vende. Para complicar mais ainda a situação, a nossa PPI, que é a Política de Paridade Internacional, né, que é o plano econômico que a Petrobras passou a adotar a partir de 2017, no governo Temer, não apenas é de não intervenção no preço interno do combustível, como de corrigir o combustível internamente no Brasil sempre que houver oscilação do dólar ou oscilação do petróleo no mercado internacional. Então, o Brasil depende muito da oferta de petróleo internacional para garantir o seu abastecimento. Né? Recentemente, nós tivemos uma medida governamental que foi, sem dúvida, importante. Né? A fixação de um imposto único sobre o ICMS, porque até então cada estado tinha, portanto, o seu próprio imposto, e o resultado prático disso é a redução, não é, significativa no valor do combustível no Brasil, particularmente da gasolina. A curto prazo, essa é uma medida importante, ajuda bastante, sem dúvida, mas a Petrobras não mudou a política de preço. Não mudou a política de preço. Vai sempre depender do preço. Vai sempre depender do preço internacional. Então, há uma tendência, né, de que, para o futuro, né, que nós venhamos a ter novos reajustes no preço desse combustível, dessa vez, não apenas pela nossa dependência em relação ao petróleo externo, mas pela diminuição da oferta de petróleo por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia.